só um que vai orar, né? Mas eu queria convidar os pastores aqui para vir à frente, agradecer, porque é uma alegria poder ter os irmãos. A minha vontade, irmãos, é de chamar a diretoria. Os irmãos da diretoria dessa igreja são uma bênção muito grande. A vontade é de chamar todos os diáconos, todos os líderes, todos os irmãos. A vontade é de chamar todo mundo e botar aqui em cima e dar um glória a Deus e dizer obrigado, né? A vida de cada um dos irmãos. Teve irmãos que ficaram trabalhando aí praticamente o dia todo aí também aí. Quando terminar o culto, eu tenho uma boa notícia para te dar. Agora vai ter um banquete espiritual que nós já estamos participando, amém? Vai ter agora o alimento maravilhoso da palavra de Deus. E quando terminar o culto, irmãos, tem um bolo salgado ali, um bolo doce. Eu preciso da ajuda de vocês, porque eu estou de dieta e eu preciso que os irmãos me ajudem, entendeu? Tem bolo ali para mais de metro, então, literalmente, né? Então, não vai embora. E o pastor Santo falou que esse bolo estraga, então tem que resolver hoje a situação desse bolo, né? Então tá bom. Então, irmãos, isso, se tiver mais algum pastor aí de outra denominação, os pastores venham à frente. Vontade é de chamar todos os obreiros, mas não tem condição. Pastor Eduardo, muito obrigado pelo irmão aceitar o convite. É uma alegria. Pastor Sandro, pastor Pedro já orou ali no gabinete. Pastor Walter orou no começo do culto. E pastor Leandro vai fazer essa oração, agradecendo por esta igreja, entregando a vida do pastor Eduardo mais uma vez nas mãos do Senhor. Amém? Você abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Amém? Amém. Graça e paz. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque Tua presença está aqui. Louvamos o Teu nome porque os Teus olhos estão sobre nós. E lá, há 67 anos atrás, o Senhor já contemplava esse momento aqui. E toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, ao Deus que nós adoramos. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, Teu Filho irá trazer a Sua palavra, Teu servo, Teu ungido, Teu pastor, Teu escolhido. A palavra é Sua, o pastor Dudu é Seu. Combinação perfeita para que o Teu Santo Espírito fale através dele. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Que bom a igreja estar mais um dia com vocês. Obrigado, pastor. Eu cheguei aqui, eu vi que a igreja de Jesus está mais bonita, os irmãos são mais bonitos do último dia que eu estive aqui. O edifício, o prédio da igreja também está mais bonito também. Mas os irmãos são mais bonitos, sem dúvida nenhuma. Trago um abraço da Igreja Batista do Batume e também da Igreja Batista na Pimenteira, que está aí, o Michel Louvor da Pimenteira estava aí cantando aí. Eu vou ser muito direto hoje e rápido. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em João capítulo 13. João capítulo 13, a partir do versículo 34, eu quero falar sobre a grandeza de Deus nessa noite. E quero perguntar, você está preparado para essa palavra hoje? Que bom que tem uns irmãos que estão preparados. Você está preparado, irmão, para essa palavra hoje? Que bom, amém. Vamos ler o texto então, de João 13, a partir do versículo 34. Diz assim: um novo mandamento lhe dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Seu amor um pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. No nome de Jesus. Paizinho, nós entregamos o nosso coração em Tuas mãos nessa noite e pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos conduzir a águas tranquilas, mas também, Senhor, confronta a minha e a nossa realidade, meu Pai, como igreja. Que a Tua grandeza seja anunciada de uma forma, Senhor, que possa, Senhor, mexer no fundo da nossa alma, meu Pai, e estabelecer em nós, meu Pai, a prioridade, meu Pai, definir em nós, meu Pai, nos direcionar, Senhor. Faça isso nessa noite, para a honra e glória de Jesus, Paizinho querido.
Amém e amém. Irmãos, eu estava pensando nesse texto para me compartilhar com a igreja hoje. Aqui, Jesus está chegando nas últimas horas dele. Esse texto aqui é um texto que faltava menos de 90 horas para Jesus entregar a vida dele na cruz. Então Jesus queria assim falar de algo grandioso para os discípulos. Falar sobre assim a grandeza de Deus, mas de uma forma íntima e pessoal com aqueles discípulos, para que ele pudesse marcar aqueles discípulos de uma vez por todas. Imagina você é um pai que quer deixar um recado para o filho, sabendo que tem poucas horas de vida. Você é um esposo, você é um pastor de uma igreja, quer deixar uma mensagem final sobre algo grandioso. Porque esses discípulos aqui já tinham visto Jesus transformar água em vinho. Já tinha visto Jesus pegar pães no deserto e transformar, tirar xerox de pães, multiplicar peixe no deserto. Os discípulos já tinham visto Jesus aqui andar sobre as águas. Os discípulos já tinham visto Jesus aqui a chegar no funeral de um amigo dele, falando assim: Lázaro, sai que eu quero te abraçar. Sai, Lázaro, eu quero comer na tua casa. Lázaro, eu quero ouvir a tua voz de novo. Eles tinham visto todas essas grandezas que Jesus tinha feito, mas Jesus ainda faltava de falar de uma grandeza para eles, algo pessoal com eles. Você está preparado nessa noite para Jesus falar com você de algo grandioso? Talvez isso pode mexer com o teu ministério na igreja, talvez isso que ele vai falar hoje pode mexer com o teu negócio, com o teu trabalho, talvez até o jeito que você entende ver a igreja. Porque muitas vezes o que é grande e grandioso para nós, para Deus não é grandioso. E Jesus senta com esses discípulos e diz para eles assim: olha, vou falar de algo grandioso, eu vou dar um novo mandamento a vocês. Ele fica calado até esse momento, anda sobre as águas, multiplica pães, faz vinho, faz água transformar em vinho. Ele toca no caixão de um jovem que a mãe estava enterrando, o único filho, ele levanta. Mas nesse momento ele fala assim: eu vou dar um novo mandamento a vocês, vou falar de algo grandioso. Ame uns aos outros. Talvez algum discípulo estava ali e falou assim: mas isso aí, Levítico 19, a partir do versículo 18, já ensina, a lei de Moisés já ensina isso, que nós devemos amar um ao outro. Mas Jesus vai e dá um detalhe, diz assim: vocês têm que amar como eu amei vocês. A grandiosidade que Jesus estava apresentando de Deus naquele momento, não era o pedido para eles amar uns aos outros, mas era o pedido de amar como Deus nos ama. Eu pergunto para você aqui, você está preparado de entrar nas coisas grandiosas de Deus, ou na coisa grandiosa de Deus, que é o próprio amor de Deus? E se o amor de Deus hoje constranger você e te chamar para um campo missionário? E se o amor de Deus hoje constranger você de uma forma tão linda no teu coração e te chamar a ser um pastor? E se o amor de Deus hoje, assim, mexer tanto na tua alma, no teu coração, e convidar você a orar pela vida do pastor Zé Carlos, que ele e a esposa dele, a Patrícia, que eles fazem 21 anos de ministério aqui nessa igreja amanhã. E orar, e ser coluna, e orar, chegar mais cedo, orar pelo pastor, ser o último a sair da igreja, e se o amor de Jesus direcionar você para isso. Por isso que eu perguntei: você está preparado para essa palavra? Hoje Jesus falando no meu coração essa palavra, eu falei: Jesus, essa palavra é maior do que o pregador. Essa palavra é maior que você que está sentado aí. E quando eu li esse texto, eu vi que Jesus ele estava definindo a prioridade na vida daqueles discípulos. Ele disse para os discípulos assim: é o amor, é a gente amar. A prioridade estava ali na vida dos discípulos, mostrando que a definição de tudo que Jesus estava ensinando eles era amar. Mas não era amar segundo a lei, mas era amar segundo aquilo que Jesus amou eles. Gente, aqueles homens, eles deitaram do lado de Jesus e dormiram com ele dias e dias. Aquele homem, ele sabia o tom da voz de Jesus, ele sentiu o cheiro de Jesus, ele sabia que Jesus estava irradiante de saúde e de força de vontade, mas sabia o dia que ele estava abatido e triste, que convidava eles para estar junto com ele. E aquele
homem que era 100% homem, mas era 100% Deus também, faz um convite àqueles discípulos a amar Ele, a amar as pessoas como Ele amou eles. Interessante, se você continuar lendo esse texto aqui, Pedro fica assim tão tocado que Jesus estava assim falando da morte dele. Pedro fala, não, mas aonde o Senhor vai, nós vamos poder seguir o Senhor não? Jesus falou, não, por um tempo não vai poder me seguir. Aí Pedro fala, não, Senhor, eu dou a minha vida por você. Jesus fala assim, você dá a vida por mim? Pedro, você não entendeu ainda o que eu estou fazendo com vocês. É eu que vou dar a vida por você, Pedro. Logo ali, Pedro, você já vai me negar 3 vezes, mas não tem problema, Pedro. Eu vou atrás de você, mesmo você estando voltando a pescar, nu no barco, eu vou fazer o milagre da multiplicação dos peixes, vai encher tua rede de peixe, vou te convidar para a beira da praia. Esse é o finalzinho do capítulo de João. E eu vou preparar ali um McFish para você, pão com peixe, vou te tratar na boca com a minha mão furada. Não tem problema tu negar, mas tu não vai dar a vida por mim, não. Eu vou dar a vida por você. E dentro desse texto eu lembrei de um episódio de Lucas 10. A partir do versículo 25 diz assim: eis que um homem, um intérprete da lei, um homem, se levantou para intimidar Jesus e pôr ele à prova e disse o seguinte: mestre, que farei eu para herdar salvação? O que eu posso fazer para ser salvo? Jesus diz o seguinte para ele, versículo 26. Então Jesus respondeu: o que está escrito na lei de Moisés e como você interpreta essa lei? O mesmo texto que Jesus cita com os discípulos de João 13. Jesus faz duas perguntas àquele homem: o que a lei de Moisés diz e como você lê a lei de Moisés? Aí aquele homem disse o seguinte, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus não dá muito valia o que ele falou e diz assim: faça isso e viverá. Se você for bom, amar a Deus, você vai viver. Jesus não fala de eternidade, ele fala que viverá. Viverá. Aí aquele homem viu que não respondeu a segunda pergunta de Jesus e ficou constrangido, mesmo Jesus falando que ele ia viver. Ele diz assim, porém, querendo se justificar, Jesus, ele disse: Senhor, quem é o meu próximo? Deu um de coitadinho. E Jesus prosseguiu dizendo assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e foi apanhado por bandidos. E toda a igreja conhece essa história. Aquele homem descia de Jerusalém, talvez de um culto, talvez de uma reunião da sinagoga, ou talvez até de um sacrifício que levou ao templo de Salomão. Ele descia de Jerusalém para Jericó. Talvez aquele homem era membro da igreja, dos pastores, dos levitas, que ele já ia topar. E diz que ele descia de Jerusalém, foi pego pelos bandidos, massacraram aquele homem, jogaram na beira da rua, que parecia que estava morto. O sacerdote passa e fala assim: talvez está morto, se eu toco eu fico impuro. Passa o levita, a mesma coisa, o pensamento religioso. Mas passa um homem que de pouco da lei de Moisés sabia, porque era um samaritano rejeitado. Acolhe aquele homem, começa a cuidar daquele homem, trata dele, gasta o seu dinheiro com ele, usa a sua condição para aquele homem, põe ele num hotel e fala: vou voltar daqui uns dias e pago toda a conta que esse homem der a vocês. Aí Jesus pergunta para aquele mestre da lei assim: quem que foi o amor próximo aí? Quem que é? Ele diz assim, ele não teve nem coragem de falar que é o samaritano. Porque o samaritano, para aquele mestre da lei, ele era um merda. Ele era um cara que não era aceito por Deus. Ele era um samaritano, um que abandonou a linhagem de Abraão e se meteu com pessoas gentias. Ele falou assim: é o que usou de misericórdia. Jesus fala assim: faça isso e você vai ser salvo. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu aprendi nesse texto. A primeira coisa
é que a grandeza de Deus é revelada, irmão, no amor. Não é no tamanho de conhecimento que a gente tem, não é o tamanho do prédio que a gente frequenta, não é o cargo que eu e você recebemos. A grandeza de Deus, ela é revelada em nós se ela for demonstrada em amor. Jesus não falou com os discípulos assim: olha, senta aqui, vocês vão ter que andar sobre as águas, construir um templo maior que o de Salomão, vocês vão ter que curar enfermos. Ele não disse isso. Ele priorizou dizendo assim: olha, vocês vão ter que amar um ao outro. Ele estabelece uma identidade de Deus na vida do discípulo que era amor. E ele define o local que esse amor também tinha que se manifestar. Ele diz: olha, todo mundo saberá que vocês são meus discípulos se vocês demonstrar o amor que vocês têm por mim. Outra coisa que eu aprendo: a grandeza de Deus não é apenas o poder de Deus. Ah, eu vi algo poderoso, grandioso, Deus fez um milagre. Jesus não lida com algo grandioso, um milagre. Os discípulos veem que os 72 Jesus enviou a fazer milagres, eles voltam e falam: nós expulsamos o demônio, curamos os enfermos. Aí Jesus falou assim: olha, vocês estão alegres com isso? Se alegre que o nome de vocês estão escrito no livro da vida, não com essas coisas. A gente acha que a grandeza de Deus só se manifesta quando um milagre acontece. Entenda uma coisa: a grandeza de Deus se manifesta quando o amor é revelado. A gente tem que entender isso na nossa vida. Mas eu pergunto assim para mim mesmo: que tanto é o tamanho da revelação de Deus na minha vida? Que tamanho é a revelação de Deus na minha vida? Irmãos, eu já vi alguns milagres Deus fazendo na minha vida, já vi Deus usando pessoas, eu já vi bastantes sinais. Eu me lembro um dia eu fui chamado para expulsar um demônio em uma fábrica de roupa, sol quente, e vendo o poder do nome de Jesus libertando aquela vida. Eu me lembro um dia uma vizinha que entrou na nossa porta, num dia de uma célula, um pequeno grupo, com uma filha de 9 anos que estava com câncer. E os irmãos do pequeno grupo orou por ela e a filha ficou curada. E a gente batizou a família quase inteira. Mas eu não sei se eu estou envelhecendo, o que está acontecendo comigo, mas eu tenho preferido, entre os sinais, o amor de Deus, sabia? Porque no finalzinho, perto da cruz, Jesus chamou os discípulos e falou assim: olha, o que vai importar para a igreja mesmo é o tanto que ela ama. Tem crente aí ainda, irmão? Entenda uma coisa: a grandeza de Deus não é apenas a letra escrita, e você gravar essa letra escrita. Aqui o nome disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, amarás o teu próximo como a si mesmo. Um papagaio, repetindo algo que Jesus nem ensinou. Ele diz: o que a lei diz? Muitos dizem: Jesus ensinou o único mandamento, amarás o Senhor teu Deus. Não foi Jesus, irmão, foi Moisés, você está atrasado. Jesus ensinou: ame como eu amei. E ele nem inclui Deus na história. Ele só inclui o próximo. Ele nem inclui Deus nessa história. Porque ele sabia que só alguém poderia amar como ele se fosse tocado e habitado debaixo da pele por Deus. Jamais alguém pode amar alguém com o amor de Jesus se ele não tem Jesus. Então não é o tanto que você conhece, não é o tanto que eu conheço, não é o tanto que as Escrituras diz, mas é o tanto que a gente consegue amar. É o tanto que a gente consegue perdoar. As grandezas de Deus não é o Corolla que eu troquei. Não é a reforma que eu fiz. Não é a minha filha ter saído do UTI. É algo muito maior do que isso. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Talvez você parou de se envolver na sua igreja.
por coisas tão bobas, é porque talvez é a tua infantilidade, a tua imaturidade. Você não entendeu, o que importa é você amar, e amar é perdoar quem? O outro. Aquele mestre da lei não teve coragem de falar o nome do samaritano, ele disse o que usou de misericórdia. Ah, pastor, aquela pessoa que o senhor já sabe quem é. Talvez é essa que está manifestando o amor de Deus e você odeia ela. Talvez ele revele em você aquilo que você não é. E a igreja é esse lugar, porque nós somos pedra e ouro, estão sendo lapidados. E tem que ter algumas cascas duras em volta da gente para lapidar e melhorar a gente. Porque a gente tem que ser transformado de tempos em tempos à imagem e semelhança de Jesus. Por que Jesus falou, fique junto, ame o outro? Porque Jesus escolheu o irmão, que muitas vezes parece uma pedra em nosso sapato, para lapidar e eu ser transformado à imagem de Jesus. 67 anos, irmãos. Eu estava ali, caramba, 67 anos. É muito tempo. Quantos irmãos que lutaram, deram a vida, passaram por dificuldade, mas não deixaram de amar essa comunidade. Sabe o que a gente está precisando, irmãos? Assim, eu como pastor, eu vejo. A gente está precisando ser mais uma igreja doméstica. Eu fiquei achei tão bonito. Levanta o irmão que faz aniversário ali. Aquele irmão lá, irmão, levanta aí, você lá. Aquele, aqui, cara. E isso, uma igreja mais doméstica, menos luzes, menos fumaça, menos enfeite, mais de Jesus. Quem entende isso? Mais doméstica. Mais doméstica. Entenda isso. A grandeza de Deus não é apenas... Quando eu olho para a vida de Jesus, Jesus não ficou focado na letra, irmão. O apóstolo Paulo diz que até que a lei mata e o Espírito vivifica. Ele diz isso. Em 2 Romanos 3, em 2 Coríntios 3, ele diz isso. Jesus, ele poderia falar porque Jesus amou os seus inimigos tranquilamente. Esse mestre da lei era um inimigo ferrenho de Jesus. E Jesus amou ele tranquilo. Jesus mostrou o caminho da salvação para ele. Que não era um amor na força do braço, mas era um amor que brotava de dentro para fora. Era um amor que ele nunca tinha encontrado, só tinha lido no livro de Moisés. Em Levítico 19. A partir do versículo 18 que ele leu isso. E também em Levítico 6, a partir do versículo 4 também fala sobre isso. Não é apenas uma escola dominical que cita textos. Não é apenas um culto, foi a palavra de Deus. Não é apenas isso, tem que ser muito mais que isso. Porque Jesus não apenas ele ensinou, mas Jesus amou os seus inimigos. E o texto de João que a gente leu, capítulo 13, o versículo 1 diz que Jesus, e quando esteve aqui na terra, amou os seus discípulos. E João fala assim, e nos amou até o fim. Ele se inclui. O autor que estava escrevendo foi tocado por Jesus. Foi abraçado por Jesus. Viu o abraço que o pastor Leandro me deu aqui? O abraço de Jesus. Eu vejo o pastor Leandro, eu vejo Jesus. Tem pastores que a gente vê isso. O pastor Zé Carlos não vê? Claro que vê também, irmão. Mas o abraço dele, a gente tem que entender essas coisas. Você tem coragem de amar alguém até o fim que não presta? João botou que amou até o fim porque ele sabia como cada discípulo era. Era só carne de pescoço. Para Jesus não sabe escolher nem liderança. Só escolheu tralha. João era o melhorzinho deles, que era um jovem. Aí João fala, eu sei como esse homem, que é o próprio Deus encarnado, eu sei o tanto que ele amou, a gente amou até o fim. Jesus aprendeu a servir pecadores e pessoas injustas. Numa boa, irmão. Eu me lembro um dia na igreja de Minas que eu pastorei, eu estava poucos meses na igreja, e eu pedi à igreja assim, qual é na cidade, é uma cidade muito carente até hoje, 10 mil habitantes que tinha a cidade. Eu falei, qual é a instituição mais abandonada aqui da cidade? Eles falaram assim, a PAI, pastor.
Eu falei, a gente consegue conversar com a diretora da PAI? Uma irmã falou, conseguimos, pastor. Nós éramos 30 irmãos na igreja. Eu falei com a diretora, você abre a PAI para a gente vir cá fazer um trabalho com as crianças e trazer um alimento para elas? Ela, pastor, vai ser uma honra trazer. Eu me lembro que a gente fez o primeiro evento, a gente é uma igreja pobre, nós fizemos, tem muitos anos, tem uns 15 anos atrás ou mais. Perto de 67 não é uma criança, né? A gente fizemos pizza na igreja, se vestimos de palhaço, alugamos cama elástica, brinquedo. Montamos assim numa quadra que a PAI tinha, fizemos o dia inteiro de festa com aquelas crianças. Cantamos, cuidamos dela, alimentamos ela, demos o melhor alimento que a gente podia como igreja dar a elas. Eu me lembro que numa reunião, o irmão da igreja disse, pastor, não sei por que o senhor está tão empolgado com a PAI. Aquelas crianças não podem se converter, não podem nem se batizar, e muito menos frequentar uma escola bíblica. Eu falei, não importa, irmão. O que importa é que ela é a imagem e semelhança do Deus que me ensinou a amar. E nós ficamos alguns anos na PAI, ajudando a PAI. A PAI se transformou. Depois que a igreja de Jesus foi lá, ela começou a mudar. A diretora um dia disse para mim, falou, pastor, o melhor dia do mês para a gente é quando vocês vêm aqui. É uma paz tão grande nesse lugar, é um lugar, a gente se transforma, a gente fica uma semana renovada. Sabe o tanto de Bíblia que a gente pregava ali? Sabe o tanto de abraço que a gente dava? Você consegue entender o que eu estou falando? Qual que é a casa mais carente do bairro? Qual que é a pessoa mais desprezada do bairro? É essa que Jesus quer. Mas essa talvez não pode ser dizimista na igreja, né? E tem algumas pessoas que acham que o pastor Zé Carlos, eu, o pastor Walter, que o pastor Pedro, que o pastor Leandro estão na igreja por causa de dízimo, por causa de dinheiro. Não entenderam nada. Porque focou só nos sinais, focou em alguns escritos da Bíblia e não focou em quem Jesus é. Jesus, ele não fala assim, olha, ame as pessoas como a lei de Moisés ensina, como a Bíblia fala. Ele fala assim, olha, bicho, ame as pessoas através de mim, olhando para mim que vocês me conheceram. Porque Jesus sabia, se os discípulos repetissem aquilo de uma forma única e genuína na vida de alguém, aquilo virava uma onda que ia chegar até aqui, ia fazer 67 anos de vida, porque isso é a grandeza de Deus. Quando Deus quis fazer algo grande, mas não abriu o mar vermelho, Ele não mandou 10 pragas, Ele veio e morreu na cruz por amor. Isso é a grandiosidade de Deus. Apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho de algo grandioso e poderoso que é o quê? O Evangelho para a salvação. E como vai anunciar o Evangelho se a gente não tem o amor de Deus na nossa vida? Como? Sabe o que vai acontecer? O que acontece que eu vejo? A gente desce o irmão no batistério ali, felizinho com ele. Quando ele sai dali, vira saco de pancada. Ah, não, agora já é crente para bater. Põe a prova o tempo inteiro, como aquele mestre da lei, aprova o tempo inteiro. Entenda uma coisa, irmão, cada um tem o seu tempo, e a gente tem pressa demais que o outro mude a vida, e esquece de olhar para dentro. A gente tem pressa demais que, não, pastor, batizou ontem, olha como é que já está aí. A gente tem pressa demais de resolver a vida do outro, mas a nossa, a gente não tem. Sabe por quê? Porque falta a grandiosidade de Deus na nossa vida, que é o amor. Que vem de Deus, não é um amor emocional. Porque Jesus não fez isso por emoção, Ele fez isso por uma certeza. Que o Pai seria revelado se Ele amasse como o Pai amava Ele. A grandiosidade de Deus não é vista apenas na criação, irmão. Na criação, nos pássaros, no mar. A grandiosidade de Deus, ela tem que ser vista na noiva. Você entende o que eu estou falando?
As pessoas aí fora não conseguem enxergar Jesus. Ele só consegue ver Jesus se for em quem? Como irmão? Na gente. É na gente. Você consegue entender isso? É na gente. Enquanto, pastor, que a igreja é ela. E a igreja é quem, irmão? É esse prédio aqui que é a casa de Deus ou é você? É você. Jesus não mora debaixo do reboco, ele mora debaixo da tua pele. Esse lugar se faz casa porque você está aqui. Quando você vai, a casa já foi. Ele não mora debaixo do reboco, ele mora debaixo da pele. E quando que as pessoas lá fora vão ver a grandiosidade de Deus? Quando você aprende a perdoar. Quando você aprende a servir. Quando eu e você aprendemos o quê? A se entregar com generosidade. Eu me lembro um dia, quando Jesus me chamou ao ministério pastoral. Que eu digo, o pastor estava pregando sobre missões, e foi muitas pessoas na frente, no apelo. E eu não fui, fiquei no banco. E o pastor disse, acho que vocês entenderam, vocês vieram aqui na frente. Ele até disse, talvez quem entendeu que está aí no banco. Porque ele achou que veio muita gente na frente pelo apelo que ele fez. Eu falei, Jesus, eu vou escolher isso. Vai te servir. Eu vou escolher como Timóteo, apóstolo Paulo e Timóteo, uma boa coisa você escolheu, Timóteo. Eu vou escolher te servir, Jesus. Entenda uma coisa, irmão. Nós como igreja, temos que demonstrar a grandeza de Jesus. Mano. Claro, os sinais vão nos seguir. O ensino da Bíblia vai continuar firme e forte com a gente. Nós vamos continuar se envolvendo nas atividades da igreja. Mas a gente tem que aprender a amar as pessoas. Eu quero terminar com uma ilustração, com uma história. Essa história muito triste aconteceu em 96 nos Estados Unidos. Em 96 nos Estados Unidos, um homem, ele entrou num colégio na cidade de Amistad, na Pensilvânia. Matou várias crianças naquele colégio e feriu algumas crianças. E conta assim o texto. A tragédia foi brutal, mas o que chocou o mundo não foi apenas os crimes ou as mortes, mas foi a resposta das famílias cristãs que foram feridas. Aquele colégio era uma comunidade fechada de só crente. Continua o texto. No mesmo dia, todas as famílias que perderam as suas crianças e que estavam com as suas crianças internadas foram até a casa do criminoso, abraçou a sua esposa, orou por ela. Foi no velório do homem que tinha assassinado as suas crianças, porque foi abatido pelas polícias. E no velório, um deles deu uma palavra, dizendo o seguinte: a comunidade de Missis escolheu perdoar o homem lá, disse o nome. E diz assim, não é uma emoção cristã, mas é uma decisão de amor. Era algo que o mundo não podia explicar. Isso não vem da natureza humana. Isso é grandeza de Deus. Timothy Keller, no livro dele, deixou a seguinte frase falando sobre a igreja.
A igreja não apenas fala das grandezas de Deus, mas ela mostra Deus em sua grandeza quando ela manifesta o amor na comunidade. E eu termino perguntando para você. Você pode até mesmo, irmão, conhecer a Bíblia, mas ainda não conhecer o amor de Cristo. Você pode citar de cabeça, talvez, textos bíblicos, mas ainda não tem amor de Cristo. Talvez você pode até servir uma igreja local, mas mesmo assim não refletir a grandeza do amor de Jesus. Você pode até estar na igreja, com o nome no livro, mas pode ainda não ser a noiva de Cristo. Porque você ainda não se entregou de dentro para fora. Você ainda não deixou que o amor de Jesus falasse dentro da tua alma. Você não deixou que a voz do Espírito Santo te conduzisse a Cristo. Sabe por quê? Muitos de nós escolhemos ter religião, ou alguns de nós, porque é ruim a gente falar que não tem uma igreja. É ruim a gente falar que não é de lugar nenhum. A gente só escolhe por conveniência social no nosso contexto. E não porque a gente se arrependeu e deixou que a transformação viesse de dentro para fora. Sabe por que a tua vida está muito difícil? E você tem passado por lutas e lutas e você fica focado na luta? Porque você não entendeu o que importa para o cristão. O que importa para o cristão, segundo Jesus, é que nós devemos nos amar. Quando você ama o outro, você abre mão das suas certezas, dos seus sonhos, das tuas vontades, dos seus desejos. E entrega tudo aos pés de Jesus. Você entendeu? Eu quero terminar orando por mim, orando por você. E esse tipo de amor que Jesus falou, irmão, não nasce de um esforço humano. Só nasce se você abrir o coração e deixar Jesus entrar. De sair e falar, eu vou ser melhor. Não é melhoria que Jesus prometeu. Melhoria era a lei de Moisés que prometia. Jesus, ele forneceu amor. Como eu já amei. Como eu já dei a vocês. Como eu já forneci. Fornece. Vamos orar para a gente terminar esse momento. O Ministério de Louvor pode vir para ajudar a gente. Pastor Zé Carlos. Pode vir aqui, pastor. O Ministério de Louvor pode. Irmãos, tudo isso que foi ministrado aqui é um convite que Jesus faz a mim, a você, dizendo que essa é a grandiosidade que Deus tem para a igreja. É que ela choque o mundo não por suas megas construções, ou por seus megas espetáculos, mas que ela possa chocar o mundo, que oferecer perdão aonde talvez seria imperdoável. Os jornais da cidade de Mísia não entenderam como que aquela comunidade cristã, como que aquele colégio cristão conseguiu amar aquele criminoso e toda a sua família e cuidar deles num momento difícil para ambas as partes.
Isso é o amor de Jesus, irmão. Eu quero convidar você que está aqui nessa noite a entregar no lugar mais alto que você pode as suas certezas e incertezas, os seus sonhos e os seus não sonhos, os seus desejos, que é aos pés de Jesus. Vamos orar nesse momento? Você pode ficar de pé para a gente orar? Você pode ficar de pé para a gente orar? Vamos orar como igreja. Vamos orar. Vamos orar. Oh Deus. Você pode ir orando aí? Você pode ir clamando o nome de Jesus onde você está? Você pode? Você pode. Você pode fazer isso. Isso. Ore. Fala, Senhor, traz a grandeza do teu amor que foi revelado na cruz sobre a minha vida. Faça isso, Senhor. Peça ao Senhor. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Vamos orar. Paizinho querido, nessa noite nós entregamos a vida de cada irmão que foi tocado por essa palavra, meu Pai. Eu tenho, Senhor, a plena certeza que onde a Tua palavra é lida, onde a Tua palavra é direcionada na pessoa de Jesus, só há de fazer o milagre, Senhor. Esse irmão foi tocado, como naquela noite, o Senhor me tocou no banco, meu Pai. Só possa tocar a vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem. Ele possa ir aqui, Senhor, debaixo da grandeza do nosso Deus, meu Pai. E ele possa radiar, Senhor, a grandeza de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, que é amor, Senhor. O Senhor definiu a nossa vida com essa conversa com os discípulos. O Senhor mostrou que não era a lei de Moisés, não era apenas seguir o Senhor, mas era se manifestar em amor, Senhor. Faça que essa igreja caminhe nesses anos que vai decorrer para frente, manifestando cada dia o seu amor, como ela se manifestou nesses 67 anos, meu Pai. Guarda a vida de cada irmão aqui nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Então vou levantar. Você pode cantar? As minhas mãos e louvar, pois tudo que tem